Eu sou o servo missionário Roberto, peço desculpa pelos barulhos, mas o evangelho tem que ser pregado. O que eu quero pregar aqui, anunciar como surgiu a primeira igreja e quem foram os enviados, quem foram os confiados a essa igreja. Foi edificada sobre o fundamento pedra. E sobre Pedro também, que é pedra. Pedra espiritual, Cristo. Pedra material, Pedro. E tanto que Jesus, ali na sua paixão, ele dá o pastoreio a Pedro, como ele profetizou ali. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Como vai dizer aqui, muitos tentam negar essa verdade, mas só tem um evangelho, só tem uma fé, só tem um batismo, como o apóstolo Paulo fala, Gálatas, 1 Gálatas 6. Não há dois evangelhos, são apenas pessoas que semeiam a confusão no verdadeiro evangelho de Cristo. Que é essas igrejas vindas de homens que não têm pastoreio. Cada um quer ser o seu próprio pastor. Colossenses 18, Cristo é a cabeça da igreja. Só uma cabeça. Só há uma verdade sobre o magistério apostolado. Quem ele confiou. Olha só que interessante, ó. João 21, do 15 até o 17, estou usando a Bíblia de Jerusalém, que é a mais próxima da original. Depois de comer, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Uma vez. Segunda vez, disse, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Duas vezes. Pela terceira vez, disse, Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntou, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas, olha só. Mateus 16, 17 e 19, João 6, 6, Lucas 22, 31 até o 32, e Mateus se concretiza que Cristo profetizou. Aqui, ó. Marcos 8 e Lucas 9 tem esse mesmo texto. Olha só que interessante. Simão Pedro respondeu. Disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. E sim, meu Pai que está no céu, também eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. E o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Quem liga é a igreja, meu irmão, que Cristo fundou, deu pastoreio a Pedro. Como vai confirmar aqui em Efésios, que dá o pastoreio de ligar e desligar. Efésios 1, 9 e 10, se não me engano. Efésios. Ó. Dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme a decisão previa que lhe aproveu tomar para levar o tempo à sua plenitude, a de Cristo, encabeçar todas as coisas, a questão no céu e a questão na terra. A igreja liga a questão na terra e a questão no céu, porque Cristo é a cabeça. Pedro é o pastoreio, é o pastor sucessor de Cristo na terra. Pastor nenhum é sucessor de Cristo. Pastor nenhum tem autoridade de consagrar. Só quem ele enviou, que são os seus apóstolos, seja ali os sucessores dos apóstolos, que são os padres, que são os bispos e etc. Romanos 10, que pregarão se não for enviado. Quem for enviado for os apóstolos. João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês.
Simples entender isso. Porque a igreja é uma igreja santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Fundador Cristo, defeito com mancha, com ruga, é o ser humano. Efésios, olha só que interessante, ó. 5, do 25, ó. E vós, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, não as igrejas, e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água, santificá-la pela palavra, ó, para apresentá-la a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sem ruga, sem mancha. A igreja é santa, porque quem é o fundador dela é Cristo Santo, gerado no ventre de Maria. Por isso que Maria, mãe da igreja dos Apóstolos 14, está reunida ali no cenáculo, os discípulos esperando quem? O Espírito Santo, uma pessoa da Santíssima Trindade que muitos irmãos protestantes negam. E Mateus 10, 1 e 4, Marcos 3, 13 e 19, Atos 1, 1 e 2, Lucas 6, 12 e 6, ali você, e Marcos 6, 12 e 16, ali você vê os 12 que ele escolheu. Judas se extraviou, teve outro sucessor no ministério apostólico no lugar de Judas. Atos Apóstolos, ali você vai ver que incorporou apóstolo no lugar de Judas, que é Matias. Correndo com um concílio de 120 pessoas, com o pastoreio de Pedro. E tanto ali em Jerusalém, está tendo uma discussão, está tendo a condena, bispo, autoridade máxima de Jerusalém, Tiago, e a voz de Tiago prevaleceu, porque quem pastoreava Tiago era Pedro. Atos Apóstolos 15, 7 em diante, até o 11. Em Pedro 5,13, Pedro escreve uma carta lá, a igreja de Babilônia era submisso até Pedro. É só que interessante, ó. Prova convincente que Pedro é o pastor. 1 Pedro 5, ó. 13, ó. Aqui está em Babilônia, eleita como vós, ó. Vós saúda como também Marcos, meu filho, ó. A igreja de Babilônia era submisso a Pedro. Todas essas igrejas que você vê aqui no Atos dos Apóstolos, em Gálatas, era submissa a Pedro. Até o apóstolo Paulo era submisso a Pedro. Atos dos Apóstolos 8 e em Gálatas 2, 19 em diante. Por quê? O pastoreio é Pedro. E só tem que ter uma pessoa no pastoreio, uma pessoa representando Cristo. Efésios, ó, Gálatas. Olha só que interessante. Gálatas 1, 7. Ó. Olha o que o apóstolo Paulo vem nos ensinar. Ó. Que você vê esses vários evangelhos aí, a igreja fulano, a igreja cicrano, a igreja fulana, sai fora dela, porque é outro evangelho. O evangelho que foi confiado foi só na Santa Igreja, que ele fundou, que foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 4:11. Em Apocalipse, se eu não me engano, 14:12. Olha só. Não que haja outro. 1:6, ó. Admiro-me de que tão depressa abandonei-me aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Ó. Outro evangelho. Ó. Não quer haja outro, mas há alguns que vós estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Ó. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncia um evangelho diferente do que vos anunciado, seja anatema, olha só, diferente da igreja. Se descer um anjo do céu lá pregando outro evangelho, se tem um pastor fundou a igreja pregando outro evangelho contra a igreja, é inválido mesmo. Porque o único evangelho que liga sobre o pastor de Pedro, a igreja que liga, que ele fundou. Porque a cabeça é Cristo, Colossenses 1:18 e Efésios 1:22, sujeitou todas as coisas aos seus pés na igreja. E Efésios 3:10, a verdade só vai ser conhecida na igreja. 1 Timóteo 3:15, que é a coluna sustentável da verdade. E meu Pai procura os verdadeiros adoradores. João 4:23. A verdadeira adoração está ali na igreja, porque ali está a consagração. O corpo e o sangue de Cristo.
Fazer isso em memória de mim. Só quem pode fazer a consagração é o sacerdote. O nosso sacerdote está ali exercendo a missa, a pessoa não. Quando ele faz a consagração, já não é mais sacerdote, transfigura em Cristo. Lembrando da memória de Cristo. Isso que os apóstolos fazia quando reunia eles ali no cenáculo. Lembrando da memória de Cristo. Tanto que o Espírito Santo veio sobre eles, só um evangelho. Tinha romano, tinha grego, tinha persa. Cada um entendia com sua própria língua materna para não ter divisão. Em 1 Coríntios 1:10, o apóstolo fala, não podemos estar em divisão, tem que estar todo mundo em unidade. Filipenses 2:2. Apartai daquele que causa divisão. 2 Tessalonicenses 3:6, se não me engano. E em 2 Tessalonicenses 2:15, guardai a tradição. Você só vai conhecer a verdadeira igreja na tradição, porque ali tem o tabernáculo, depois surge o templo do rei Salomão. A igreja que Cristo fundou vai ser semelhante, porque o próprio Cristo andou no templo do rei Salomão, não falou nada das imagens da escultura. João 10:23. Para você entender a igreja. Agora você vê um evangelho, a Universal prega um evangelho, a Assembleia prega outro evangelho, a Mundial prega outro evangelho, a Graça prega outro evangelho, a Adventista Sétimo Dia prega outro evangelho, a Testemunho de Jeová prega outro evangelho. Não é diversos evangelhos? Em 2 Coríntios 11:4, o apóstolo Paulo já nos alerta, eles que irão pregar vários Jesus diferentes. É inválido. Só há um evangelho, Efésios 4. Efésios, olha só. Bíblia Jerusalém, 4, ó. 3. Procurando conservar a unidade do Espírito pela vínculo da paz, ó. Há um só corpo e há um só Espírito, assim como é um só esperança, devoção. A que ele fosse chamado, ó. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, há uma só devoção, meu irmão. Uma só fé, um só batismo, um só Evangelho. Romanos 1:8 que foi proclamado. Não há diversos. Só há um pastoreio. Só há uma igreja fundada. Cristo só tem uma noiva, que é a igreja que ele fundou. E é só uma igreja que vai ser arrebatada. Só tem uma verdade, não tem várias verdades. Seja louvado o Senhor, meus irmãos. Temos que estudar a palavra. O apóstolo Paulo nos adverte muito quando o apóstolo Paulo persegue a igreja, persegue os cristãos, está perseguindo a igreja. Cristo aparece dos apóstolos 9, Saulo, por que tu me persegue? Quem persegue a igreja está perseguindo Cristo, meu irmão. Então, essas igrejas, fundador, homens, perseguem a igreja de Cristo. Então persegue o próprio Cristo. Fala que Maria é uma mulher qualquer, que Jesus Cristo teve irmão, que nós somos adoradores de imagens, e etc, e etc. Então, a igreja tem mais de 2000 anos, então a igreja está no erro. Então, Martinho Lutero fundou a sua igreja, Martinho Lutero estava certo. Então, até o próprio Cristo está errado. For em vista desses protestantes. Então, a verdade só conheceu ali 16 séculos, quando Martinho Lutero fundou a sua igreja, fundo de quintal. Veio de 16 séculos de atraso. Então, 16 séculos à frente, o próprio Cristo estava errado, os apóstolos estavam errados. Martinho Lutero estava certo. Você está entendendo, meu? Se sacerdote corrompe, se papa corrompe, é humano. A igreja é santa. A Bíblia está aqui para nós desmascarar. Tito 1:9-8. Nós temos que combater aquele que contradiz a tradição, que contradiz a igreja. Pregando essas heresias, falando que a Santíssima Trindade é uma trindade satânica, o evangelista João é um evangelho profano, que não existe, e etc. Livro de Tiago também. Tanto que a Bíblia católica tem 27 o velho, e o novo é 46. A Bíblia protestante, o velho é 39 e o Novo Testamento é 27. Qual você vai acreditar? Na igreja, que a coluna sustenta a verdade, ou a igreja vinda de homens? Você está entendendo? Se surgisse sacerdote que defendesse a igreja, meu irmão, não ia ter essa balela hoje em dia. Não ia ter essa confusão religiosa. Os apóstolos, eles combatiam. O sucessor dos apóstolos dessa geração não combate. Deixa virar essa prostituição de vários evangelhos. E cada um diz que é a verdade. Vai na minha igreja que a igreja é verdadeira. Vai na minha outra igreja que a igreja é verdadeira.
Não é diverso evangelho, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11:4? Seja louvado o Senhor. Aqui é o servo missionário Roberto. Para a honra e glória do Senhor. Vamos orar o Santo Rosário, que a Nossa Senhora fala para nós orar, meu irmão. Vai vir dias difíceis para nós católicos dentro da igreja, meu irmão. Os próprios padres, os próprios lá de dentro vai perseguir aquele que prega verdadeiramente, radicalmente o verdadeiro evangelho. Só você dar uma pesquisadinha sobre a vida do Papa, sobre os bispos que ele elegeu para você ver. É tudo farinha do mesmo saco, meu irmão. Quer destruir a igreja. Quer mudar a tradição. Quer mudar o magistério. E etc. E tem muito católico que não está sabendo disso. Seja louvado, Senhor.